E aí galera, vou fazer esse vídeo aqui para falar sobre algumas coisas que o Merlin disse a respeito de cigarro, né? Eu acho que o Merlin pode falar no canal dele sobre o que ele quiser e a questão de não falar de política para falar de outros temas, como por exemplo de nerdices, e a questão do futebol que eu citei lá no comentário do vídeo dele é porque ele falou que deixou de seguir o Rui Costa Pimenta do PCO por conta do, do que o Rui Costa Pimenta falou sobre o Neymar, sobre futebol e tal. E eu achei que o que o Merlin falou sobre futebol, e eu sou uma pessoa que acompanha futebol, principalmente futebol europeu e tal, o Merlin falou muito mais coisas erradas do que o Rui Costa Pimenta. Mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo, mas é um assunto secundário, né? A questão que me incomoda muito é quando o Merlin fala algumas coisas a respeito de cigarro. Primeiramente, o Merlin tem um problema de ansiedade. E ele diz que quando ele trabalhava, ele era obrigado a tomar remédio contra a questão da ansiedade, que é ansiolítico, né? E ele falou que os ansiolíticos, eles causam alguns efeitos colaterais que são ruins. E como ele tá de licença saúde, ele pode se dar ao luxo de não mais precisar tomar os ansiolíticos para não passar por esses efeitos colaterais e que ele tem, olha só a questão, né? Amenizado a ansiedade dele com cigarro. É um absurdo falar isso, Merlin. O que é que os médicos falam sobre cigarro ser usado para combater sintomas negativos de alguma doença ou de algum transtorno psicológico? Que cigarro não serve para isso. Cigarro não combate nada, não serve para nada. Cigarro não tem que ser encarado como remédio para nada. É o que dizem os médicos. Principalmente um que é muito conhecido, que é o Dr. Drauzio Varella. O Dr. Drauzio Varella, ele é médico, formado na área de saúde. Ele tem especialidade em imunologia, que o Merlin tem uma doença autoimune, né? E também ele é especialista na área de estudo da saúde que fala sobre câncer, e isso significa que ele tem um conhecimento muito amplo sobre os efeitos que o cigarro causa no organismo, que são principalmente efeitos de aumento dos riscos de se ter vários tipos de câncer diferentes em razão do uso de cigarro e alguns outros fatores de risco também, mas principalmente o uso de cigarro. O Dr. Drauzio Varella falou, inclusive, que se a população parasse de fumar, ou pelo menos metade da população parasse de fumar, a gente teria uma redução muito grande dos casos de câncer, principalmente entre pessoas adultos jovens, né? Mas enfim, quando fala adulto jovem é com menos de 45 anos, né? Ainda não está na meia idade e tal. Mas também os casos de incidência de câncer em meia idade, acima dos 40, 50 anos, também ia reduzir bastante. Mas ok. Então o cigarro, ele não serve para curar a ansiedade. O próprio Dr. Drauzio Varella, e eu posso deixar links aqui na descrição, se bem que eu estou gravando no celular e eu não sei editar e colocar links na descrição do vídeo. Talvez eu faça isso depois no computador, mas é só colocar aí Drauzio Varella cigarro e você vê um vídeo que ele fala sobre cigarro eletrônico, ele fala isso, sobre os males do cigarro, sobre se o pulmão de um ex-fumante se regenera e tal, ele fala que não se regenera. Toda a fuligem e tal que o cigarro leva para os pulmões, mesmo se o fumante parar de fumar e não fumar nunca mais na vida, essa fuligem, o que já está lá não vai conseguir ser tirado, então o pulmão de um ex-fumante não se regenera. Então é um mal muito grande. O cigarro é responsável por muita morte. E o cigarro, ele não cura a ansiedade, ele causa mais ansiedade. Esse é o ponto, que é exatamente o contrário do que o Merlin falou. Cigarro causa mais ansiedade.
principalmente em razão da alta síndrome de abstinência que o cigarro causa. O cigarro, você fuma um cigarro e é a única droga, segundo o Dr. Drauzio Varella, especialista no assunto, que causa síndrome de abstinência em questão de minutos. Minutos. Então, ele vai causar essa ansiedade em razão da síndrome de abstinência. A única forma de a gente, assim, racionalmente entender por que o Merlin está falando que isso ameniza a ansiedade dele é porque ele está trocando uma ansiedade por outra, e por outra infinitamente pior. Porque o cigarro, o Merlin fala que o ansiolítico causa efeito colateral, né? Mas o cigarro não causa, né? O cigarro, ele não causa câncer, o aumento de risco de câncer, ele não causa risco de você ter câncer na boca, na garganta, nos pulmões e em várias outras partes do corpo, como, por exemplo, câncer de próstata, também câncer de várias outras partes do corpo, de estômago, enfim, aparelho digestivo, né? Enfim. Então, o cigarro, ele causa muito mais efeitos colaterais e não caia nessa do Merlin. Se você tem um problema de ansiedade, tome o remédio que é prescrito pelo seu médico. Se for ansiolítico, tome um ansiolítico. Não use cigarro para curar ansiedade, porque o cigarro não... Primeiro que o cigarro ele não vai curar a ansiedade, ele vai causar uma ansiedade momentânea em razão do efeito viciante do cigarro. E outra coisa, segundo o Drauzio Varella, né, essa coisa do Merlin falar também, que ele fala um absurdo de eu paro de fumar quando eu quiser. Não, você não para de fumar quando você quiser, Merlin. Segundo o Drauzio Varella, o cigarro é a droga que mais vicia. Ela tem o pior vício. O Drauzio Varella é um ex-fumante também. Um cara de 70 anos de idade. Que corre. Maratona. E essa coisa do Merlin falar que quando a pessoa passa dos 60 anos é só decaimento da saúde e tal. E a pessoa não consegue fazer mais nada. O Drauzio Varella está aí para provar que o que o Merlin está falando é besteira. Porque... o Dr. Drauzio Varella acho que já passou de 70 anos e está correndo maratona de 40 quilômetros. E ele corre todos os dias. Enfim. E o Dr. Drauzio Varella, mesmo sendo ex-fumante, hein? E tem aquela questão de que o pulmão dele não vai se regenerar totalmente e tal. E... perdendo o fio da meada aqui, não. Ah, tá. Então o Drauzio Varella fala que a síndrome de abstinência do cigarro, o vício que ele causa, é pior do que o vício em crack. O Dr. Drauzio Varella também é uma pessoa que já trabalhou em presídio, ele escreveu o Carandiru, né? Livro que se tornou filme. E ele lidava com presidiários que eram tanto viciados em crack quanto no cigarro. O crack, ele falou que quando faltava, os presidiários conseguiam ficar sem. Cigarro, não. Cigarro eles não conseguiam ficar sem. Para você ver como é o cigarro em relação ao vício. Pior do que o crack. Né? O crack causa outros efeitos, né? No psíquico e tal. Muitas vezes torna a pessoa um zumbi, mas o cigarro em questão de vício é pior do que o crack. Então esse negócio do Merlin falar que não, eu paro de fumar quando eu quiser. Isso é mentira, não para não. Tá? Isso segundo especialista. Outra coisa, aqui já caminhando para o final do vídeo. O Merlin fala muito sobre um vídeo do Amada Foca, com aquele cara que era da MTV, que era aquele vídeo do Você Fuma, né? Você Fuma. Então, ele fala muito sobre esse vídeo e fala que é uma hipocrisia a pessoa apontar que a pessoa fuma enquanto está fazendo outras práticas que também são prejudiciais à saúde. Mas aquele vídeo, Merlin, e você que está me assistindo, é um vídeo que não deve ser levado a sério, é um vídeo de humor.
Sabe por quê? Porque, dois exemplos que esse vídeo compara cigarro a outra coisa. O cara enfiar a mão dentro de lixo hospitalar, que é uma coisa que ninguém faz. Logicamente que, o cara tá fumando, aí fala pro amigo que tá metendo a mão em lixo hospitalar: cara, você tá metendo a mão em lixo hospitalar. Aí o cara vira pra ele: e você que tá fumando? Você fuma, cara, você tem moral pra falar. Quem é que mete a mão em lixo hospitalar? Porra, é essa? Então é só uma coisa de humor, não é pra ser levado a sério. E outro exemplo, o cara come um hambúrguer com maionese junto com um amigo que é fumante. Aí ele fica com a boca toda suja de maionese. E o cara é magro, ele não é obeso, né? Que tá comendo um hambúrguer. Aí o cara que tá fumando fala: cara, você vai comer isso aí que faz mal pra saúde. Aí o cara que com a boca cheia de maionese, depois de dar um mordida no hambúrguer, fala: você fuma, cara, você fuma, não tem moral pra falar o que faz bem ou mal pra saúde. Nesse caso, se eu tivesse no lugar do cara que estaria comendo sanduíche, é exatamente o que eu falaria. E eu estaria certo. Porque pra pessoa, se a pessoa for magra, se a pessoa não for obesa, se a pessoa for obesa, eu concordo com o Merlin. A obesidade é pior do que o cigarro. Pessoas chegam em idades relativamente avançadas fumando, mas é muito difícil você ver uma pessoa obesa com idade muito avançada. Uma pessoa obesa com mais 65 anos é muito difícil de você encontrar. Mais 60 anos e tal. Pessoas obesas morrem em meia idade para baixo, enfim. Cigarro não, cigarro. Eu tenho um avô que já tem mais de 70 anos, já vai para quase 80 e ele é um fumante, ele fuma muito, ele fuma muito. Mas ok. Só que uma pessoa magra que come um sanduíche, essa aí não tá pior do que o fumante. Porque é uma pessoa magra que come sanduíche, provavelmente é uma pessoa que come um sanduíche muito gorduroso ocasionalmente, de vez em quando. Então, se eu que sou uma pessoa que não sou obesa, eu estou dentro do meu peso ideal. Talvez um pouco me aproximando do limite do leve sobrepeso, e então eu tenho que mudar meus hábitos, mas eu estou ainda dentro do meu peso ideal. Tenho 1,80 e 78, 79 quilos. Então, se eu como um sanduíche, de vez em quando, ok. Vai comparar isso com um cara que fuma? O cara que fuma não tem moral mesmo pra falar não, você não pode comer um sanduíche, uma lasanha, um costelinha de porco ao molho barbecue de vez em quando, não. Vou falar: cara, você fuma. Então essa coisa. É o que eu falo, por exemplo, pra... Essa coisa de a obesidade ser muito pior do que o cigarro, inclusive uma coisa aqui que eu vou deixar um adendo. Pastores de igreja fazem uma coisa boa, um serviço, uma das poucas coisas boas que eles fazem é desmotivar as pessoas, ou falar que as pessoas não podem fumar e beber. E eu nunca fumei e nunca bebi, não por causa de igreja, porque na igreja, se eu fosse seguir o exemplo de pessoas de igreja, eu fumaria até crack, eu fumaria até cocaína, porque eu já vi filho de pastor ser traficante. E muito crente baladeiro que enche o rabo de pinga e de cigarro. E eu já não sou da igreja desde os meus 16 anos de idade. Então, já faz bem uns 15 anos que eu tô fora da igreja e mesmo assim não caí pro mundo fumando e bebendo, né? Então, na causa de igreja que eu não fumo nem bebo. Mas ok. Só que o pastor é muito hipócrita, né? Porque ele fala que o pessoal não deve fumar nem beber, no entanto, os pastores da igreja que eu frequentava, meus pais ainda frequentam, isso é tudo gordo. Teve um lá que fez cirurgia de redução do estômago, mas é uma cirurgia, a cirurgia bariátrica, né? Não é recomendável você emagrecer dessa forma, é recomendável porque é uma cirurgia de alto risco. Muitas pessoas morrem na mesa de operação por causa que fazem essa cirurgia bariátrica, é uma cirurgia de altíssimos riscos, né?
é melhor você emagrecer naturalmente. Tem muitos obesos que preferem não fazer a cirurgia e tentam emagrecer mesmo porque sabe que o risco que tem. Então, eles não dão exemplo, né? Eles falam que não pode fumar nem beber, no entanto, são obesos, os filhos são obesos, a esposa gorda, muito gorda, e não adianta nada, né? Porque seria melhor se ele fosse uma pessoa do peso ideal que fumasse do que um cara que não fuma nem bebe, mas é um obeso. Então, se você não fuma nem bebe, mas você é uma pessoa que está acima do peso, está com uma barrigona e tal, você está pior do que um fumante ou de que um alcoólatra. Tá? Você está propenso a muito mais risco de saúde, a sua saúde e de morrer muito mais cedo até do que quem fuma e de quem é alcoólatra. Ok? Então era isso que eu queria deixar. O Merlin viaja na maionese, ele não larga o cigarro quando ele quer de jeito nenhum, porque o cigarro tem uma síndrome de abstinência, um vício pior do que o do crack. E essa questão de usar cigarro para conter ansiedade, você só está trocando uma ansiedade que não te faz tanto mal, ou praticamente não te faz mal nenhum, para uma coisa que te causa mais ansiedade e ainda te faz muito mal. Então, não caiam nessa do Merlin, viu? Falou, beleza? Até mais! Oh! E Merlin, responde aí, viu? Não me ignora, não.